Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Força extraordinária vem de uma vontade extraordinária. Essa foi a única recomendação que Faust deu a Xifeng. Quando ele segurou a lâmina abissal, que havia passado por uma grande transformação, pôde sentir plenamente a força aterrorizante contida na espada. Era como se a espada estivesse viva, ele até sentia pulsações ao segurar o cabo, como se o Rei Dragão Negro estivesse rugindo dentro da lâmina, prestes a quebrar os selos a qualquer momento. Atributos tão poderosos! Ao ver os atributos da lâmina abissal, Xifeng não pôde deixar de se maravilhar. A lâmina abissal era, sem dúvida, a melhor arma abaixo do nível épico que ele já vira. Até o meteoro flamejante, forjado pela gênio Celiora, não era páreo para ela. Com base em seus atributos atuais, não seria exagero chamá-la de item pseudo-extraordinário. Se continuasse a aprimorá-la, ela logo atingiria o padrão de um item épico. Lâmina abissal, espada de uma mão, arma mágica. Ataque mais 302. Todos os atributos mais 30. Velocidade de ataque mais 10. Ignora níveis mais 10. Efeitos de ataque. 40% de chance de causar 200% pontos de dano. 15% de chance de causar 300% pontos de dano. 20% de chance de infligir maldição da ruína, reduzindo todos os atributos em 40% por 30 segundos. Se o usuário for de uma classe relacionada a espadachins, todos os níveis de habilidade mais 3. Aumenta os pontos de habilidade livres recebidos a cada nível em 2 pontos. Nível de equipamento, 20, pode ser aprimorada. Devore 10 armas de prata secreta nível 25 e uma arma de ouro fino nível 25 para evoluir para o nível 25. Pode ser evoluída, desconhecido. Habilidades adicionais. Matador fantasma, cria um duplo controlável com 70% dos atributos do corpo original e todas as habilidades. Pode trocar de lugar com o duplo. Duração, 40 segundos. Recarga, 5 minutos. Ligação abissal, prende os inimigos, impedindo o movimento e reduzindo defesa em 100%. Duração, 4 segundos. Recarga, 1 minuto. Golpe dos 9 dragões, cria 12 fantasmas da lâmina abissal, cada um causando até 40% pontos de dano. Duração, 30 segundos. Recarga, 5 minutos. Dança violenta das sombras, 50% do dano total infligido ao alvo se espalha em um cone de 12 metros. Duração, 30 segundos. Recarga, 1 minuto. Herança profunda adicional. Imperador Negro. Quando ativado, cada acerto crítico acumula uma camada de aura da morte. Cada camada pode ser usada para aumentar todos os atributos em 2% e velocidade de ataque ou movimento em 1% por 10 segundos. Reduzir o tempo de recarga de uma habilidade em 3 segundos. Máximo de 30 camadas. Duração, 10 minutos. Recarga, 18 horas. A lâmina abissal foi forjada pelo mestre ferreiro Ulisses usando os dentes do Rei Dragão Negro como material. É uma das 36 espadas lendárias, ocupando o 31º lugar. No entanto, esta espada foi amaldiçoada pelo Rei Dragão Negro. Além de conceder grande poder ao portador, ela causa uma reação negativa periódica. Após ser remodelada por Jack usando um cristal estelar, a força da reação negativa foi reduzida drasticamente. Se o portador não conseguir suprimi-la, sofrerá a maldição do Rei Dragão Negro, reduzindo permanentemente todos os atributos em 50%. Não pode ser descartada. Não pode ser negociada. Como esperado de uma arma mágica. Realmente não decepciona. Até mesmo armas épicas raramente possuem heranças profundas. E agora, antes mesmo de atingir o padrão de uma arma épica, ela já tem uma. Xifeng respirou aliviado após ler a descrição do Imperador Negro. Com isso, ele não deveria ter problemas no 6º teste. Heranças profundas eram raras nos estágios iniciais do domínio de Deus, tornando-se mais conhecidas apenas no meio do jogo. Diferente de habilidades comuns, que eram padronizadas para as massas de jogadores, as heranças permitiam que os jogadores criassem seu próprio estilo de luta único, oferecendo mais liberdade e aumentando seu poder de combate. As heranças mais básicas melhoravam as habilidades de um jogador, como aumentar o dano ou alterar os efeitos para um estilo de luta mais flexível. Já as heranças avançadas, como o Imperador Negro, não só alteravam habilidades, mas também aumentavam os atributos do jogador. Se outros vissem os atributos da lâmina abissal, ficariam chocados. Alguns até cobiçariam a espada. Uma organização como o Submundo, que coletava itens poderosos, não hesitaria em usar métodos obscuros para obtê-la. Na sociedade atual, os jogos virtuais já eram uma das principais formas de entretenimento do mundo. Domínio de Deus solidificou ainda mais a posição dos jogos de realidade virtual na vida das pessoas.
Atualmente, o jogador médio passava quase metade do dia dentro do jogo, desejando uma vida melhor e mais respeitável nele, afinal, domínio de Deus era como uma segunda vida. No entanto, ao contrário da vida real, o mundo virtual era mais puro e simples. Geralmente, os jogadores só precisavam de boas armas, equipamentos e influência. Na era atual, a busca por itens virtuais não era menor que a busca por bens de luxo. Para o jogador comum, armas e equipamentos representavam força. Itens bonitos e poderosos eram a inveja de muitos, e vários estavam dispostos a gastar centenas, milhares ou até milhões de créditos para obtê-los. Alguns jovens ricos chegavam a gastar vários milhões sem pestanejar por um item poderoso. Essas pessoas estavam dispostas a pagar tanto porque, com armas e equipamentos fortes, podiam experimentar o prazer de serem superiores aos outros. No caso de uma arma mágica como a lâmina abissal, não seria impossível vendê-la por dezenas de milhões. Xifeng lembrava que, um ano após o lançamento do Domínio de Deus no passado, um item lendário apareceu no leilão mundial, realizado no mundo real, e foi vendido por 60 milhões de créditos, chocando o mundo. No entanto, pouco depois, o vendedor se arrependeu amargamente. Havia um número limitado de itens lendários no Domínio de Deus, e cada um era considerado uma arma estratégica para guildas. Apenas possuir um poderia facilitar promoções para nível 4 ou até nível 5. O valor de um poderoso de nível 5 podia chegar a dezenas de bilhões, pois permitia que uma guilda conquistasse 2 ou 3 cidades adicionais, cada uma com milhões de habitantes. Claro, a lâmina abissal ainda não podia rivalizar com uma arma lendária, nem mesmo com uma épica. Mas era exatamente o que Xifeng mais precisava no momento. Para ele, algumas centenas de pontos de atributo não eram tão úteis quanto uma habilidade poderosa, e o Imperador Negro se encaixava perfeitamente. Xifeng havia aprendido muitas habilidades fortes, mas todas tinham a mesma fraqueza fatal, poder explosivo, mas sem sustentabilidade. Contra jogadores fracos ou em masmorras, isso não era um problema, ele podia sobrepujá-los com atributos superiores ou contar com tanques e curandeiros para se proteger. Mas contra monstros ou jogadores de força igual, um surto pontos de dano curto não era suficiente. Sem sustentabilidade, ele seria derrotado após o surto inicial. Como no caso de Absolute Heaven, que, após seu ataque ser defendido por Xifeng, só pôde fugir. A menos que tivesse um método para explorar a fraqueza do oponente, só restava a morte. Após a evolução da lâmina abissal, Xifeng passou mais de 2 horas em profunda contemplação, pensando em como incorporar o Imperador Negro em seu estilo de luta. Agora, ele se sentia muito mais confiante para o 6º teste. Vamos ver que tipo de monstro me espera no 6º teste, então. Xifeng exibiu um sorriso leve. Esticando o dedo, ele tocou sim na interface do sistema e iniciou o próximo teste. Dentro do trono eterno, os poderosos supremos do Templo do Deus da Guerra observavam a situação dentro dos 12 testes e ficaram chocados ao descobrir que Xifeng realmente empunhava uma arma mágica. Que garoto incrível! Ele ainda nem é um espadachim de nível 1, mas já consegue dominar uma arma mágica. Além disso, ele liberou seu poder a tal ponto. Controlador de uma arma mágica. Dominador de uma chama misteriosa. E seu controle sobre seu próprio poder já cruzou aquele limiar. Ele realmente sabe nos surpreender. Sim. Se fosse apenas a arma mágica e a chama misteriosa, tudo bem. Mas ele já alcançou um nível de controle sobre seu próprio poder que muitos de nível 3 nem conseguem. Parece que ele não terá problemas para passar no 6º teste. Com tanto potencial oculto, se tivesse vindo um pouco mais tarde, talvez pudesse até passar no 7º teste. Que pena! O limiar a que esses NPCs se referiam era simplesmente a capacidade de exibir 50% do próprio poder de combate. No entanto, nenhum deles sabia que, no passado, Xifeng já havia sido um espadachim rei de nível 3, capaz de exibir até 80% de seu poder de combate pessoal. Se não fosse por seu corpo fraco limitando o potencial de desenvolvimento de seu cérebro e a qualidade de seus equipamentos, ele já teria sido promovido a um espadachim imperador de nível 4. Isso não pode ser ajudado. Quem diria que o abismo sem fim quebraria o selo tão rápido? Não adianta se lamentar. Nós, velhos, devemos nos preparar para quando o teste terminar. Caso contrário, vamos nos sobrecarregar depois. Os senhores dos tronos de prata reconheciam unanimemente o potencial de Xifeng, mas em relação a ele conseguir passar no 7º teste, eles não tinham nenhuma esperança. Afinal, já fazia mais de um milênio desde que alguém completou o 7º teste. Dentro dos 12 testes, o cenário do 6º teste era uma caverna de lava semelhante à caverna do Deus das Chamas, mas o mana do fogo aqui era muito mais puro. Xifeng estava dentro dessa caverna, e o lava incandescente ao seu redor borbulhava enquanto fluía. Se ele não tivesse 20 pontos de resistência ao fogo, que lhe davam certa imunidade ao calor, já teria sido cozido vivo pelas temperaturas escaldantes. Qualquer jogador comum que chegasse aqui já estaria meio morto antes mesmo de começar a lutar.
Antes que Xifeng pudesse observar completamente o terreno, uma serpente gigantesca coberta de chamas, com mais de 20 metros de comprimento, emergiu da lava derretida. Serpente Balrog, Elite Especial. Nível 20. HP 150.000 de 150.000. Mesmo sem saber exatamente quão poderosa essa serpente Balrog era, Xifeng não tinha dúvidas de que ela tinha uma alta resistência a ataques de fogo. Vou usá-la para testar minhas novas armas. Xifeng sorriu levemente ao desembainhar a lâmina abissal e a sombra do purgatório. No entanto, ele não atacou diretamente a serpente, isso seria coisa de idiota. Antes de entrar em combate, especialistas primeiro tentavam entender o máximo possível sobre seu oponente. Por isso, Xifeng ficou parado, observando calmamente cada movimento da serpente Balrog, familiarizando-se com seus padrões de ataque. A serpente Balrog também não era burra. Ela sabia que era muito mais forte que Xifeng e que seu HP eram dezenas de vezes maiores. Então, em vez de dar tempo para Xifeng estudá-la, a serpente imediatamente abriu a boca e lançou bolas de fogo uma após a outra em sua direção. Os pés de Xifeng se moveram, seu corpo reagindo instantaneamente deixando para trás uma imagem residual enquanto ele desviava com facilidade dos ataques. Não desistindo, a serpente Balrog continuou bombardeando Xifeng com uma chuva de bolas de fogo. Se 3 não fossem suficientes, então 5. Se 5 não bastassem, então 10. Logo, o espaço dentro da caverna estava repleto de bolas de fogo. Com esse método de ataque, a serpente não só causava dano, mas também impedia que os inimigos se aproximassem. Diante de uma tática tão ofensiva e defensiva, jogadores comuns ficariam desesperados e sofreriam o bombardeio. Xifeng, porém, não era um jogador comum. Em vez de recuar, ele avançou sem hesitar, dançando entre a chuva de fogo como se estivesse se divertindo. No entanto, quando a distância entre ele e a serpente diminuiu para 20 metros, ele não pôde mais confiar apenas na esquiva para avançar. Já entendi o timing dos ataques dela. Agora, vamos ver o quão incríveis são minhas novas armas. Xifeng sorriu internamente ao olhar para a serpente Balrog, que continuava cuspindo bolas de fogo. Ele ativou a chama demoníaca azul gélida, e chamas azul profundo envolveram seu corpo. Em seguida, usou passos silenciosos para aparecer atrás da cabeça da serpente. A primeira coisa que fez foi um corte vertical na cabeça da serpente Balrog, causando 372 pontos de dano. Que defesa alta! Seus olhos se encheram de descrença. A lâmina abissal tinha 302 de poder de ataque. Somando sua força, seu ataque total deveria ser bem acima de 700. Além disso, a chama demoníaca azul gélida aumentou seu dano em 20%, mas ele só conseguiu causar 372 pontos de dano. A defesa da serpente Balrog rivalizava com a de um monstro lorde do mesmo nível. Se Xifeng não tivesse evoluído a lâmina abissal para o nível 20 nem equipado a sombra do purgatório, ouro negro, ele talvez não conseguisse causar nem 150 pontos de dano à serpente agora. Nesse momento, Xifeng se sentiu sortudo por não ter iniciado o 6º teste antes. Caso contrário, suas chances de vitória teriam sido inferiores a 20%. No entanto, embora esse pensamento tenha passado por sua mente, seus ataques não pararam. Imediatamente após o primeiro golpe, ele usou Relâmpago Trovão. 3 arcos de relâmpago perfuraram o corpo da serpente, causando 554, 1528 e 1125 pontos de dano, muito mais alto que antes. Simultaneamente, ele também aplicou o debuff Amplificação Pontos de Dano, que duraria 20 segundos. Em seguida, Xifeng continuou com um golpe cortante, que acertou um crítico e causou quase 2.000 pontos de dano. Ao pousar no chão, ele desferiu uma série de golpes rápidos. A lâmina abissal agora tinha 40% de chance de acerto crítico, então quase 1 em cada 2 ataques era crítico. Nessa sequência, a serpente Balrog perdeu mais de 7.000 de HP. No entanto, com 150.000 de HP, Xifeng precisaria repetir esse surto pontos de dano pelo menos mais 20 vezes para matá-la. Inicialmente, Xifeng ficou satisfeito com o dano que estava causando. Nesse ritmo, mesmo sem ativar o Imperador Negro, ele teria boas chances de vencer. Infelizmente, essa felicidade foi curta. Ele logo percebeu que os HP da serpente estavam se recuperando rapidamente, ela regenerava 500 de HP por segundo, mais do que o dano de um ataque normal de Xifeng. Se ele ficasse parado, a serpente se recuperaria totalmente em menos de 20 segundos. Enquanto isso, a serpente Balrog revidou, balançando sua cauda em direção a Xifeng. Ele rapidamente usou o bloqueio para se defender. Embora não tenha sofrido dano, foi empurrado 3 passos para trás, com as mãos dormentes pelo impacto. Em termos de poder destrutivo, a serpente era superior à quimera e muito mais rápida. Xifeng foi forçado a bloquear porque não conseguiu desviar a tempo. Atualmente, seu bloqueio estava no nível 7, com um tempo de recarga de 21 segundos. Além disso, ele também tinha lâmina defensiva, uma habilidade que bloqueava ataques enquanto contra-atacava.
No nível 6, ela tinha uma recarga de 2 minutos, mas permitia que ele bloqueasse completamente 4 ataques corpo a corpo e 8 à distância, além de imunidade a investidas. Quando as dezenas de bolas de fogo estavam prestes a atingi-lo, Xifeng pulou no ar, desviando de todas. Imediatamente depois, a serpente balançou sua cauda novamente, com um assobio cortante no ar. Diante desse ataque poderoso, Xifeng não mostrou fraqueza. Ele contra-atacou com a explosão trovoada de chamas nível 7. Quando a espada e a cauda colidiram, faíscas de chama voaram em todas as direções. A cauda da serpente foi repelida, sofrendo 400 pontos de dano, enquanto Xifeng aterrissou com força no chão, seus pés afundando parcialmente na lava. Um dano de 700 pontos apareceu acima de sua cabeça. Como esperado, em um confronto direto, Xifeng era muito mais fraco que a serpente Balrog. No entanto, ele provavelmente era o único jogador no domínio de Deus que ousaria lutar contra um monstro elite especial dessa maneira. Embora Xifeng tenha perdido o confronto direto contra a serpente Balrog, a habilidade Explosão Trovoada de Chamas não era apenas um ataque poderoso, era também uma habilidade de controle. No entanto, a serpente Balrog era um monstro elite especial, possuindo resistência a habilidades de controle. Por isso, a Explosão Trovoada de Chamas nível 7, que normalmente deixaria os inimigos atordoados por 5 segundos, só conseguiu incapacitar a serpente por 3,5 segundos. Para jogadores comuns, 3,5 segundos podem não parecer muito. Para Xifeng, porém, era tempo suficiente. Lâmina do Vento. Xifeng apareceu instantaneamente diante da serpente Balrog, com sua velocidade de ataque aumentada em 30%. Mas ele ainda não estava satisfeito. Ativou então a habilidade adicional da Sombra do Purgatório, Poder do Purgatório. Poder do Purgatório. Aumenta a velocidade de ataque em 100% e o dano causado em 30% por 15 segundos. Recarga, 2 minutos. Em seguida, Xifeng usou o golpe dos 9 dragões. 12 fantasmas da lâmina abissal surgiram, flutuando ao seu redor. Cada fantasma podia causar 40% do dano por 30 segundos, mas com uma longa recarga de 5 minutos. Brandindo suas 2 espadas com força total, Xifeng controlava os 12 fantasmas, totalizando 14 espadas que atacavam freneticamente a serpente Balrog. Em instantes, a caverna se encheu de imagens de espadas dançando no ar. 14. 28. 56. 112. Inúmeras lâminas reluzentes preencheram o espaço, formando uma tempestade de espadas que devorou a serpente Balrog por completo. Cada golpe de Xifeng causava cerca de 500 pontos de dano, com quase metade deles acertando críticos de 1000 pontos de dano. Enquanto isso, cada fantasma da lâmina abissal causava mais de 200 pontos de dano, com o dano total dos 12 fantasmas sendo ainda mais aterrorizante que o do próprio Xifeng. Os 150.000 de HP da serpente Balrog despencaram sem parar. Em apenas 3,5 segundos, seu HP caíram para 61%. Quando a serpente recuperou a consciência, soltou um rugido furioso, mas Xifeng apontou a lâmina abissal para ela. Ainda não é hora de você acordar. Ele lançou ligação abissal imediatamente. Se permitisse que a serpente revidasse, todo o seu esforço anterior seria em vão. Num piscar de olhos, 9 correntes negras emergiram do chão, envolvendo e imobilizando a serpente Balrog. Enquanto isso, ela só podia rugir de raiva, assistindo impotente às espadas que continuavam a ceifar seu HP. A ligação abissal durava 4 segundos, e diferente de outras habilidades de controle, não era reduzida pela resistência da serpente. Além disso, ela reduzia a defesa da serpente em 100%, tornando sua defesa poderosa completamente inútil. Agora, cada golpe de Xifeng causava mais de 800 pontos de dano, com críticos triplos chegando a 2500. Uma série de números impressionantes apareceu acima da cabeça da serpente. Antes que o 2500 desaparecesse, 1700 já surgia por cima. Praticamente um em cada 2 golpes acertava um crítico. Enquanto isso, os 12 fantasmas agora causavam mais de 350 pontos de dano cada. Para a serpente Balrog, esses 4 segundos foram um verdadeiro inferno. Quando ela finalmente se libertou, só tinha 19% de HP restantes. Mas Xifeng já estava preparado. Desapareça! Ele ergueu a lâmina abissal prateada. Um mana de fogo denso ao redor começou a se agrupar na espada, fazendo-a brilhar intensamente. Era sua habilidade definitiva, Explosão de Chamas. Explosão de Chamas. Nível 5, requer 4 milhões de experiência para evoluir para o nível 6. Tempo de conjuração, 2 segundos. Concentra o poder das chamas em um único ponto, causando 420% pontos de dano ao alvo. Número de ataques, 6 vezes. Recarga, 3 minutos e 30 segundos. Antes que a serpente pudesse atacar, Xifeng já havia desferido 6 golpes escaldantes com a lâmina abissal.
3.310, 3.347, 6.784, 6.706, 3.371, 6.754. 6 danos assustadores apareceram consecutivamente, drenando instantaneamente os 28.000 de HP restantes da serpente. Logo depois, o corpo da serpente Balrog começou a desaparecer, e só quando ela sumiu completamente Shi-Feng soltou um suspiro de alívio. O sistema Soul, serpente Balrog derrotada. 6º teste concluído. Recompensa, 9 milhões de experiência, 20 pontos de maestria livres e 10 moedas de ouro. Proficiência de todas as habilidades aumentada em 500 pontos. 6º teste concluído. Deseja iniciar o próximo teste? A barra de experiência de Shi-Feng subiu imediatamente para 41% do nível 21. Se colocada no ranking de cidade do Rio Branco, ele ficaria apenas atrás de Nuvem Violeta e outros, mas ainda 2 níveis abaixo de Blackie, o atual número 1 do ranking. Finalmente passei no requisito. Mas devo tentar o 7º teste? Shi-Feng olhou para a interface do sistema, hesitante. Agora que completou o 6º teste, sua missão já estava concluída. Ele não precisava se arriscar no próximo teste. Além disso, se morresse no próximo teste, sofreria uma punição severa, certamente não apenas a perda de um nível. No entanto, Shi-Feng se sentia confiante em suas chances no 7º teste. Afinal, ele nem mesmo havia usado a herança do Imperador Negro contra a Serpente Balrog. Ele tinha força suficiente para o desafio. Após completar o 6º teste, ele ganhou 1.600 pontos de mérito adicionais. Se passasse no 7º teste, ganharia mais 3.200, totalizando 4.800 pontos de mérito, o suficiente para trocar por um item épico. Só a perspectiva de obter um item épico já fazia valer a tentativa. Além disso, Shi-Feng não tinha mais nada a perder. Por que não tentar? No entanto, ele não sabia qual seria o preço da morte no teste. Se fosse apenas perder um nível, ele adoraria prosseguir. Mas ele sabia que isso era improvável. A penalidade por não completar o teste dos deuses já era considerada insuportável para muitos jogadores, alguns até deletavam seus personagens e recomeçavam devido à severidade. E os 12 testes eram o desafio mais difícil do templo do deus da guerra. Seria um insulto se a punição por morrer fosse apenas perder um nível. Enquanto Shi-Feng hesitava, seu comunicador do sistema tocou. Quem ligava era a Rosa d'Água. Aconteceu algo? Shi-Feng perguntou. Ele já havia dito à Rosa d'Água que não queria ser perturbado durante a missão, a menos que fosse algo muito importante. Pela personalidade séria dela, se ela estava entrando em contato, era porque algo grave aconteceu. A Estrela Negra declarou guerra total contra nós. Centenas de nossos membros já foram mortos por eles enquanto treinavam. Além disso, o time principal, liderado pela Dança do Fogo, está presa na floresta de folhas prateadas. Enviamos reforços, mas foram bloqueados por membros da Estrela Negra fora da floresta. Líder, você precisa contatar a Neve Gentil imediatamente e pedir que ela envie ajuda para conter a Estrela Negra, ou nossos membros não conseguirão resgatar a Dança do Fogo e os outros. Rosa d'Água estava extremamente ansiosa. Eles já haviam falhado várias vezes em romper o cerco da Estrela Negra. Se isso continuasse, Dança do Fogo e os outros estariam perdidos. Feng Xuanian. Você fez bem. A expressão de Shi-Feng escureceu, e um frio brilho assassino apareceu em seus olhos. Se Dança do Fogo e os outros membros principais da guilda morressem várias vezes, seria uma perda tremenda para a Asa Zero. Além da fama que eles acumularam, a perda de equipamentos seria um golpe sério. Quanto tempo levaria para recuperarem itens tão preciosos? Quando Shi-Feng tentou adivinhar quem estava por trás disso, Feng Xuanian surgiu como principal suspeito. Feng Xuanian era a verdadeira autoridade na Estrela Negra. Após a recusa direta de Shi-Feng anteriormente, não seria estranho se Feng Xuanian retaliasse. Afinal, quem mais poderia estar por trás da declaração de guerra da Estrela Negra? Fim dos capítulos do 292 ao 294. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!